Meus irmãos, boa noite, mais uma vez. Hoje é meu dia de estrear o púlpito novo, ó. Estou me sentindo importante. Que a graça e a paz de Jesus Cristo seja com a vida de cada um de vocês, amém? Vamos direto para o que interessa. Domingo passado, não, quinta-feira passada, melhor dizendo, nós estivemos aqui falando sobre a mensagem do amor. Então, se você se recorda, a gente está em Efésios 3. Eu peço que você já abra sua Bíblia lá em Efésios 3. Se você achou o texto, não se preocupe, você pode ficar sentadinho como você está, desde que você esteja com a Bíblia aberta. Efésios, capítulo 3, nós vamos fazer a leitura a partir do verso de número 14 até o final. Efésios 3, a partir do verso de número 14. Eu leio na nova versão transformadora, então se os irmãos acompanharem comigo, eu ia até mandar um slide bonitinho, só que eu esqueci e eu fiz. Olha só que absurdo. Tá bom, vamos lá. Quando penso em tudo isso, caio de joelhos e oro ao Pai, o Criador de todas as coisas nos céus e na terra. Peço que da riqueza de sua glória, Ele os fortaleça com poder interior por meio de seu Espírito. Então Cristo habitará em seu coração à medida que vocês confiarem nele. Suas raízes se aprofundarão em amor e os manterão fortes. Também peço que, como convém a todo o povo santo, vocês possam compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. Que vocês experimentem esse amor, ainda que seja grande demais para ser inteiramente compreendido. Então vocês serão preenchidos com toda a plenitude de vida e poder que vem de Deus. Toda a glória seja a Deus, que por seu grandioso poder que atua em nós é capaz de realizar infinitamente mais do que poderíamos pedir ou imaginar. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Senhor Deus, mais uma vez a gente levanta as vozes a Ti, pedindo que o Senhor nos ajude a compreender a Tua palavra. Não só compreender o que o português está dizendo, ou mesmo a língua original, mas entender o que o Teu Espírito está nos dizendo nessa noite. Que o Senhor fale aos nossos corações de maneira particular, de modo que a partir de nós haja transformação, em nome de Jesus, amém. Bom, semana passada a gente viu o plano perfeito de Deus, que Deus não é o coiote, nem o papaléguas, mas Deus faz um plano perfeito. E esse plano perfeito, ele veio até nós na figura de Cristo. Então, Paulo, o apóstolo, foi o canal usado por Deus para que seu plano maravilhoso viesse até nós. Como eu perguntei semana passada e ninguém respondeu, eu acho que ninguém aqui é descendente de judeu. Se você não é descendente de judeu, você é gentil. Sendo gentil, o apóstolo Paulo foi usado por Deus para levar o evangelho aos gentios. Então, a partir dele, Jesus chega até nós, essa mensagem chega até nós. Para recapitular com você, a mensagem do amor é o plano de Deus, que é basicamente a nossa redenção. Deus quer um relacionamento conosco. Então, ele manda uma cartinha de amor para a gente, através da vida de Paulo, e nessa carta está escrito a letra de Jesus. Jesus chega até nós, então, como uma mensagem, como alguém que transforma, e essa mensagem de transformação, ela promove a redenção. Agora nós temos paz com Deus. Então, um dia eu e você, nós éramos pecadores perdidos, e através da vida de uma pessoa, essa mensagem chegou até a gente, não de uma forma difícil de compreender, mas de uma forma que eu e você, mesmo talvez sem muita instrução, entendêssemos. Esses dias eu estava ouvindo um pastor de uma outra igreja falando numa escola bíblica, e essa escola bíblica, ele usando alguns exemplos, e me chamou muita atenção a forma como ele fala sobre os dons espirituais, e ele, exemplificando um deles, ele diz assim: você pode até ter toda a intelectualidade, mas a experiência com Deus, ela é necessária. Você pode pegar aquela irmã ou aquele irmão, simples de entendimento talvez, com pouca escolaridade, que lê praticamente só a Bíblia, mas que tem experiências em oração, tem experiências com Deus. Esse irmão
Você pode botar o doutor que for, o PhD que for com ele, e ele vai tentar convencer que Deus não existe. Mas esse irmãozinho, essa irmãzinha, talvez não tendo nenhum diploma de ensino médio, sequer do fundamental, com pouca leitura, ao final de uma palestra interessante de um pós-doutor, vai dizer: tudo isso que você falou eu até entendi, mas eu continuo acreditando no meu Deus. Isso só quem tem experiência com o Espírito e a palavra de Deus é capaz de dizer. E foi isso que chegou até nós. Eu e você, nós temos a mesma promessa dos israelitas. Pelo sangue de Jesus, nós temos livre acesso ao Pai. E esse acesso nos permite conhecer o amor pela sua mensagem. Agora, o que o amor fez na sua vida? Qual foi o impacto que Jesus teve na minha e na sua vida? O que o amor fez com você? O que conhecer essa mensagem trouxe de diferente? Para quem está acostumado um pouco mais com linguagem corporativa de empresa, em empresa a gente faz assim, a gente faz reunião, né? Aí a reunião geralmente é assim: vamos fazer um plano de ação. Aí todo mundo, beleza, vamos fazer um plano de ação. Aí a gente faz uns planos mirabolantes lá, umas coisas incríveis. Bota numa planilha quem vai fazer, quando vai acontecer, qual é o prazo. Mas o mais importante é o resultado. É o resultado. Porque não adianta nada a gente fazer um monte de plano bonito, uma coisa maravilhosa, uma pintura dessa que você de repente, se você tiver oportunidade, eu nunca tive, eu espero um dia ter, de ir lá visitar uma igreja na Itália, aquelas capelas pintadas, aquela coisa maravilhosa, o grande plano da redenção pintado na abóbada da igreja. Mas tudo aquilo ali é bonito. Mas se aquilo não for realidade, não causar transformação na minha e na sua vida, não significa nada. Todo bom plano precisa ter um bom resultado. E qual é o resultado, então, do plano de Deus nas nossas vidas? De acordo com esse texto, então, dos versos 14 a 16, nós vamos ver que o amor de Deus manifesta poder. Repete aí comigo. O amor de Deus manifesta... Fala sem medo agora. O amor de Deus manifesta... Pronto, agora sim. Por que o amor de Deus manifesta poder? Quando penso em tudo isso, diz Paulo, eu caio de... Eu vou fazer o quê? Orar. Não existe manifestação de poder sem oração. Não existe. Ah, irmão, é porque... Não vem com o porquê, está aqui, ó. Quando o poder de Deus se manifesta, tem que ter oração. A oração está envolvida. Ela é uma parte. Caio de joelhos e oro ao Pai, o Criador de todas as coisas no céu e da terra. Peço que da riqueza da sua glória, Ele os fortaleça com poder. Deus dá poder para aqueles que conhecem a Ele. Que poder é esse? Bom, Deus criou todas as coisas e tudo vai ter origem nele, que é o que Paulo diz aqui. Romanos 11:36, o próprio Paulo vai escrever para os romanos. Pois todas as coisas vêm dele, existem por meio dele e são para Ele. Tudo é para Ele e nada para a gente. Todas as coisas são sobre Ele e não são a respeito de nós. Mas ainda assim, esse elo entre a criatura e o Criador, ele é necessário de ser feito. Por isso que Paulo traz aqui no verso 15, o Criador de todas as coisas, ele diz assim, olha, Deus ele tem uma relação com as coisas que Ele criou. Há um reconhecimento importante aqui. O poder vem de Deus. Deus criou criaturas, mas Ele não criou filhos. Ele adota filhos. Deus não criou você filho dele. Você só é filho a partir de Jesus. Você não é filho porque você é uma criatura de Deus. E essa consciência, ela só é possível, ela só é realizável quando nós reconhecemos que todo poder vem dele. Nunca do meu ou do seu esforço. Obrigado. Nunca vem da gente, o poder vem dele. Então, a partir de Deus, que emana, que libera, que autoriza, que outorga poder, nós recebemos. Mas o poder não vem de qualquer maneira também. Ele não vem porque um belo dia você sentou e sentiu um comichãozinho no coração e chorou. Vem daquele dia que você meditou na palavra, daquele dia que você meditou na lei do Senhor, que você meditou em oração. Aí o verso 16 ele vai continuar. Ele os fortaleça com poder interior por meio do seu Espírito. Se você olhar sua Bíblia, Espírito aí está com E maiúsculo ou minúsculo? Maiúsculo, né? Porque é o Espírito de Deus. Então as versões de tradução
elas mostram que o Ezinho maiúsculo é o Espírito de Deus. Não é um espírito qualquer. Então o poder de Deus vem através do seu Espírito. E isso é um perigo dos nossos dias, porque nós podemos até simular a presença do Espírito. Nós podemos emular a presença do Espírito. A gente pode usar roupa de crente. Estava ouvindo, hoje a moda é ouvir podcast já tem uns 10 anos, mas é só agora que é moda, né? Tem uns 2 anos para cá, 3 anos para cá. E aí estava ouvindo a entrevista de um pastor hoje, e de forma interessante, citaram Belém do Pará, nesse podcast que é de uma outra igreja lá em São Paulo. E aí, por que citaram Belém? Porque ele estava falando de usos e costumes. Em algum momento disseram assim, como é que uma pessoa em Belém do Pará, em Manaus, ou Amazonas, vai usar terno, gravata, porque vai para a igreja? Então, às vezes, a gente quer ter características para parecer mais espiritual. Mas a mudança do amor, ela vem primeiro internamente, e ela vai ter um reflexo externo. Os reflexos externos, eles vão vir, mas primeiro precisa mudar dentro. Mas o que a nossa sociedade, ela vive? Ela quer primeiro parecer, ela quer primeiro ter, antes de ser. Então você vê pessoas que vivem espiritualidades vazias, ocas. Gente que pode até vir na igreja, graças a Deus não acontece aqui, e que levanta a mão e canta e ora e chora e tal, e ninguém rodopia aqui, né? Não, tá bom, fique tranquilo, ninguém vai condenar você. Mas ninguém faz todo esse movimento, e aí sai daqui, está falando mal do irmão. Não tem fofoca na IBNV, amém? Amém. Fiquei preocupado por um instante, mas saiu amém. Ah, vai sair mal para falar, vai fazer o que não presta lá fora. Então essas mudanças interiores são necessárias, elas acontecem pelo Espírito. O verdadeiro poder de Deus vem pelo seu Espírito habitando em nós. O Espírito de Deus age em nós como um transformador, consolador, fonte de poder. Somente através do Espírito, eu e você teremos o poder de Deus. Aqui há uma oração de Paulo para que nós sejamos empoderados pelo Espírito dentro de nós. Não cascas externas, mas nas profundezas da nossa alma haja o poder de Deus. Amém? Em segundo lugar, o amor gera pertencimento. Repete comigo. O amor gera pertencimento. O que é pertencer? Fazer parte, ter vínculo. Paulo começa dizendo, olha, o Criador de todas as coisas são literalmente todas as coisas, vocês fazem parte desse grupo criado, mas Deus te traz para mais perto. O verso 17, então, ele vai dizer, então Cristo, ou seja, depois que você recebe o poder do Espírito, então Cristo habitará em seu coração à medida que vocês confiarem nele. Suas raízes se aprofundarão em amor e os manterão fortes. Esse amor manifesto em nós, ele cria um elo em Cristo. Nós fomos vinculados, entrelaçados, amarrados, ou como diz o caboclo, apregados em Jesus. Por quê? Porque isso deve servir para nós como algo o qual nós vamos nos prender em Cristo. Agora você não está solto no mundo, bicho solto, agora você está preso em Jesus. Estar preso em Jesus é ter o privilégio de confiar nele, ter fé, saber que Jesus não vai te deixar, não vai te abandonar, ainda que teu pai e tua mãe te deixe, ainda que qualquer pessoa te deixe, te abandone, o teu Deus não te deixa. Essa convicção precisa ser uma certeza nos nossos corações. Ter laços profundos com Ele nos faz confiar nele. O Salmo de número 150 diz, verso 6 diz, tudo que respira, louve ao Senhor, louvado seja o Senhor, porque todos nós, criaturas, temos vínculo com Ele, mas nós, seres humanos, temos um vínculo ainda mais excelente, nós temos paz com Deus por Cristo. Os animaizinhos, hoje de manhã, meus irmãos, eu pequei, eu intentei ir contra a vida de um gato. Porque tem um gato que ele testa a minha fé, ele testa a minha cristandade, ele está doido para encontrar o Criador primeiro do que eu. Parece que há algo nele satânico, eu não sei se ele vai para o céu dos gatos.
Então, às vezes, a gente olha as criaturas, tem umas que a gente gosta, outras que a gente não gosta, mas o fato é que todos somos criaturas, mas nós, seres humanos, temos o privilégio de ter a inteligência, de sermos imagem e semelhança e de termos uma relação com o Criador. Todas as coisas criadas louvando a Deus mostram a sinergia na adoração. Nós juntos adoramos. Esse senso de pertencimento a algo maior do que nós mesmos. Tem dia que você não quer vir para a igreja, né? Você fica assim, eu estou cansado, eu dirigi muito hoje, eu trabalhei muito hoje, me perturbaram muito o juízo, eu estou legal para ir para a igreja, não, eu não vou. Mas aí você pensa assim, né? Aí isso é o capiroto falando aqui. Aí do outro lado vem o anjo dizendo, vai que Deus vai falar contigo. Aí você vai. Aí o irmão começa a cantar aquela música que você já está enjoado de cantar. Tá bom, eu vou cantar, né? É para Deus. Aí você começa. Aí daqui a pouco você vai cantando e aí o Espírito vai se movimentando dentro de você. Aí aquele cansaço, como o irmão Márcio falou aqui no começo do culto, começa a ir embora. E você começa a se sentir reenergizado pelo Espírito. Porque na adoração, minha gente, quando você realmente está prostrado, com o coração contrito diante do Senhor, não tem espaço para tristeza, mas para alegria no Senhor. O amor, ele gera pertencimento e aprofundar-se no conhecer o Senhor nos manterá firmes e fortes nele. Como, irmão, eu conheço o meu Deus? Através da sua palavra, através da oração. Não tem fórmula mágica, tem disciplina, tem dedicação. Em terceiro lugar, o amor é uma experiência. Vamos lá juntos? O amor é uma... Antigamente, a gente ouvia mais música de não crente, mas teve um poeta que escreveu uma canção que ela dizia assim, uma parte dela, um trecho dela dizia, o amor é o calor que aquece a alma. Mas pessoas que não conhecem o verdadeiro amor não são capazes de descrever o que é o amor. O amor não é só um calor que aquece a alma. O amor, ele é um calor que taca fogo em você inteiro. O amor é uma experiência que ela é diferente de qualquer outra coisa. Lembra você, irmão, irmã, casado, primeiro dia que você viu a morena. Quando você bateu o olho nela, bateu um negócio diferente. Você, irmã, eu acho que deve ter acontecido alguma coisa parecida. No meu caso da minha esposa, é um pouco diferente, porque primeiro a gente teve muita treta para depois Deus tirar as escamas dos nossos olhos. É verdade, um dia vocês marcam um churrasco na casa de vocês, a gente vai lá contar. Mas o fato é que pessoas que não experimentaram o amor, não conhecem o amor, não são capazes de descrever o que é. Elas não conhecem o Espírito de Deus, que é fogo, que taca literalmente fogo na sua vida. Torra tudo que não presta e deixa só o que é bom. Paulo não diz que a gente vai compreender o amor. Veja só comigo o verso 18. Também peço que, como convém a todo o povo santo, vocês possam compreender. Olha só, a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. Paulo diz assim, eu quero que vocês compreendam essas dimensões físicas. Então imagine só um Deus que é espírito pessoal, infinitamente bom, que ele é relacional, que ele se relaciona conosco. Esse Deus que é espírito, ele, eu vou usar uma palavra difícil, ele tangibiliza, ou seja, ele entra na história física, como pelo seu espírito. De que maneira? Através de você. Deus age aqui nesse mundo através da sua vida. O agir de Deus passa por nós. Em muitos momentos você é sim uma mão de Deus, você é boca de Deus, você é pé de Deus e devia ser o tempo todo, mas nem sempre a gente é. Experimente, Paulo está dando dimensões físicas aqui, altura, profundidade, largura, comprimento, são dimensões físicas. É o mesmo que dizer, agora nosso púlpito é chique, ele tem uma altura, você olha a altura dele. Eu que sou mais ou menos baixinho, fico aqui na altura do meu peito. O irmão Márcio, que já é maior, ficou bacana, né? Ficou bonitão aqui. Mas é diferente porque ele tem uma altura e você tem dimensões físicas. Da mesma forma que Paulo está dizendo, vocês vão compreender o que é espiritual de maneira física.
no agir de Deus nesse mundo. Então, o agir de Deus aqui, ele vem com um aspecto físico. Só que ele continua o verso 19 dizendo que vocês experimentem esse amor, ainda que seja grande demais para ser inteiramente compreendido. Quem conhece a mente do Senhor? Quem pôde aconselhá-lo? Quem chegou primeiro que ele? Quem é capaz de desvendar os mistérios de Deus? No sermão passado, Paulo estava dizendo, no texto que é imediatamente anterior a esse: Deus me revelou esse mistério para entregar para vocês. Mas existem mistérios que Deus não quis revelar, porque pertencem somente a Ele. A completude do amor talvez nós nunca compreendamos, mas aquilo que nós somos capazes de compreender pelo Espírito, isso deve causar mudanças em nós. Somente pela experimentação do amor você será capaz de amar. Não há outra maneira. O amor não é algo teórico, o amor é algo prático. Certo poeta cristão, agora sim música de crente, escreveu: quanto tempo mais? Qual é a prova maior que a cruz? Me entreguei por ti, esta é a prova maior de amor. Não existe nenhum sinal, nenhum coraçãozinho que você faz, nenhum símbolo que represente mais o amor do que a cruz. Porque ali você tem a maior prova de amor da história. Não existe nada, absolutamente nada. Dizem que uma das maravilhas do mundo, o Taj Mahal, um grande monumento feito em homenagem a uma esposa morta por um homem na Índia. A esposa morreu e ele ficou tão triste que ele criou um túmulo que é um templo gigantesco, muito famoso. Aquilo não é uma prova de amor. Aquilo é só um monumento. A maior prova de amor, ela não faz referência somente à morte, mas principalmente à vida. A cruz não é um símbolo de morte, é um símbolo de algo que foi derrotado, porque a cruz é o símbolo da vitória do nosso Senhor. Experimentar esse amor, irmãos, é mergulhar nele, ser coberto por ele, ser cheio dele e ser transformado por ele. Conhecer o amor é mergulhar em Deus e experimentar a presença de Deus nas nossas vidas. Em quarto lugar, o amor mostra a glória de Deus. Os versos de 20 a 21, então, seguindo a leitura, dizem: toda a glória seja a Deus, que por seu grandioso poder que atua em nós é capaz de realizar infinitamente mais. Tudo que Deus faz aponta a glória dele, para a glória dele. Deus, ele não divide a glória dele com ninguém, porque ele quer ser honrado, porque ele criou todas as coisas, ele é. Nós estamos, ele é. Nós estamos aqui nesse mundo, nós estamos vivendo nesse mundo, nós temos um tempo nesse mundo, ele é. Ele deve ser o alvo da glória das nossas vidas. No capítulo 1, então, aqui de Efésios, Paulo diz, o propósito, no verso 12 do capítulo 1, diz que o propósito de nós, da criação dos seres humanos é que Deus seja glorificado nas nossas vidas. Esse é o propósito das nossas vidas. A questão é, como que Deus está sendo glorificado na sua vida, meu irmão, minha irmã? Como que Deus está sendo glorificado na minha vida? Porque eu venho aqui, toco violão e canto? Porque eu pego o púlpito e prego? Isso aqui, minha gente, é fácil de simular. Irmão, o senhor está falando, é fácil de você fingir isso aqui. Quantas pessoas você conhece que fingem todo esse aparato aqui? A grande verdade é que nas nossas casas, a vivência da experiência do lar é o que mostra se eu e você estamos glorificando a Deus. É lá na sua casa, é lá no seu trabalho, é lá na sua existência fora daqui. Porque como se diz, e a gente repetidamente fala, na igreja é fácil ser crente. Difícil mesmo é ser crente lá fora. É difícil ser crente lá em casa, na hora que o menino diz não, na hora que a esposa fecha a cara, na hora que o marido dá uma resposta errada. É essa hora que é difícil ser crente. E é nessa hora que você demonstra que foi transformado pelo amor de Deus. Tudo que Deus faz, Ele faz para a sua glória. E viver o amor de Deus, é glorificá-lo em nossas vidas. Relações, casamentos, trabalho, lazer, atividades. Tudo o que a gente fizer deve ser para a glória do Senhor, deve louvar ao Senhor, deve ser um ato de adoração.
Até nos momentos de descontração, que a gente fica na resenha, senta, conversa, toma uma coca, né, Márcio? Toma uma coca legal ali. Até esses momentos eles devem glorificar a Deus. Por isso que Paulo vai dizer, olha, não se prende em discussão besta, mas ensina a palavra em tempo e fora de tempo. Nesses momentos que a gente está na resenha, é o momento de falar do amor de Deus, da palavra de Deus, porque você não precisa ser um crente chato, ao mesmo tempo precisa. Olha como é doido esse negócio de ser crente, né? Por isso que aquele senhor naquele meme diz, quem está dizendo que ser crente é fácil, está mentindo, não pode fazer um monte de coisa. Não vou citar, mas se você já viu, você lembra. O fato é que a gente é chamado para viver o evangelho na sua existência durante as nossas vidas. Não é para eu ser crente hoje e durante a semana não sê-lo. E o amor vai produzir algo sobrenatural em nós, que vai superar tudo aquilo que você imagina. O amor vai ser algo tão poderoso na sua vida, que você nem precisará pensar, Deus vai dar, para a glória dele. Você será feliz para a glória de Deus. Você vai sofrer para a glória de Deus. Você vai ter coisas para a glória de Deus. Você não vai ter coisas para a glória de Deus. E você terá satisfação nele. Porque Deus está além da nossa compreensão. Eu e você somos incapazes de compreender a altura, a profundidade, a largura, o comprimento do amor de Deus completamente. Mas uma vez que você olha para Ele, que você experimenta o amor dele, a sua vida nunca mais será a mesma. Para a gente concluir então, a gente viu que o amor de Deus se manifesta em nós através do seu poder. Esse poder ele vai gerar em nós um vínculo, um senso de pertencimento em Cristo, uma experiência real que nos transforma para que nós revelemos a glória de Deus nas nossas vidas. Por isso cada ação nossa precisa ser prática, ela precisa ser experimental, de mergulhar no amor de Deus, permitir que Ele transforme as nossas almas, as nossas existências, fortalecer o nosso coração e nos ajudar a ser um reflexo da glória dEle nessa terra. Então, meu irmão, minha irmã, seja empoderado pelo Espírito de Deus, deixe o fluir do Espírito de Deus na sua vida, firme-se no amor, experimente a Deus com intensidade, abrace ao Senhor, busque o Senhor enquanto Ele pode ser achado. E se você não lembrar de nada do que eu falei hoje, o amor de Deus não é algo para ser entendido, mas para ser experimentado e para manifestar a glória de Deus. O amor de Deus não é para ser apenas entendido, mas para ser experimentado e manifestar a glória de Deus. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado, Senhor, pelo amor do Senhor manifestado em nós, para nós e através de nós. Que haja em nós, Senhor, um espírito de compreensão até onde a gente puder compreender, mas principalmente que a gente experimente o amor do Senhor, que a gente viva para a glória do Senhor, que esse amor ele cause transformações nas nossas vidas, que a gente seja empoderado pelo Teu Espírito, que a gente possa dizer, só quero a Ti e nada mais, nada além de Ti. Que nós lembremos que a maior prova de amor é a cruz, na qual morreu o nosso Senhor Jesus, mas que ao terceiro dia ressuscitou e hoje está vivo à direita do Pai. Glória seja ao Senhor. E que a Tua palavra, Senhor, encontre em nós terreno fértil, para que ela frutifique e multiplique em nome de Jesus. Amém.